Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Eu espero que os cintos estejam apertados, porque chegamos ao exílio. E aí, divertido? Muito! Muito divertido. Vamos começar agora um passeio pelos profetas exílicos, começando com Ezequiel. E a palavra representante de Ezequiel é força. Força. Então, um período novo. A conquista já acabou, Jerusalém já foi destruída, o templo já foi destruído, já foi queimado. E assim eles não perderam só o país, mas além disso perderam o sistema de vida deles, o centro da religião deles, né? Que era o templo. E com a perda do templo, perderam a esperança. Tristeza profunda, né? Estão no exílio, e isso se reflete um pouquinho lá no Salmo 137, que diz... O quê? Como começa o Salmo 137, querido? Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos corações captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Imagina o drama, né? Eles estavam tão deprimidos que eles pegaram as harpas e penduraram nos salgueiros. Não vai ter música. Imagina, deve ser difícil cantar deprimido, né? Mas... Você vê, cantar deprimido é uma das coisas mais comuns que existem, né? É verdade. Justamente isso ajuda a sair desse estado de depressão, né? Não é? E quantas músicas a tristeza já inspirou? Ixi, a maioria, né? A maioria. Se você pensar em samba, é o alimento do samba, né? O alimento do poeta. O alimento do poeta, a depressão. Mas aqui ele estava tão deprimido que o poeta não se alimentou, né? Fez jejum. E não era para menos, né? O templo estava no chão, as casas tinham sido saqueadas, tinham sido postas abaixo, e eles não podiam mais viver no estilo de vida que eles estavam acostumados, que eles gostavam. Então, no exílio surge um conjunto de novas perguntas na cabeça deles, né? Que seriam essas perguntas? Até quando? A vida é assim agora, né? Como é que ia ser daqui para frente? Será que Deus realmente está conosco? Será que, bem, tá bom, a gente não se comportou tão bem, né? Mas será que era preciso isso tudo? É isso aí. Será que Deus existe? Imagina passar por aquilo tudo, né? Então, nesse novo momento, os profetas que surgem vão ser diferentes daqueles que trouxeram os avisos e trouxeram os ais. Lembra dos 3 momentos? Avisos, ais e esperança. Agora, a voz muda. A voz que era de ais, né, no período babilônico, e no período assírio, passa para esperança. O tom é diferente. Até porque o tempo de alertar e de avisar... Passou, né? Agora não sobrou pedra sobre pedra. Então, eles vão precisar de quê para reconstruir? Eles vão precisar de força. Muita, né? Muita força para escolher o jeito... Um jeito certo, né? No meio de um povo que vive outra narrativa. Eles estavam vivendo na Babilônia. A Babilônia vivia outra narrativa, outros deuses, outra coisa. E força é a palavra central no livro de Ezequiel. Afinal, Ezequiel significa... Deus te dá força. Deus te dá força. Hazak, força. Yel, né? De Deus. Então, Ezequiel... força de Deus, ou fortalecido por Deus, Ezequiel, esse cara, né, que o próprio nome diz, ele foi enviado para dar força para o povo de Deus. E o povo que está onde? Na Babilônia. Né? Na Babilônia. E esse povo que está sendo tentado a quê? A sucumbir ao desespero e, como resultado, ser absorvido, né, pela cultura babilônica. E, para isso, para dar força, Ezequiel usa a literatura apocalíptica, né? Ele é o primeiro a usar a literatura apocalíptica. Depois dele teremos Daniel, teremos Zacarias e teremos o quê? Que outro livro usa a literatura apocalíptica, querido? Vamos ver como é que está o seu conhecimento bíblico.
Apocalipse? Brilhante! Então, essa literatura é uma forma poética de escrever. Ela usa imagens e símbolos para transmitir esperança, para transmitir a mensagem de Deus para o público daquela época, né? Para o público-alvo, para quem o profeta está escrevendo. A mensagem apocalíptica não é sobre o futuro, mas ela traz explicações para aquele momento, aquele agora que eles estão ali. Então, Ezequiel não está profetizando para o futuro, nem sobre o que vai acontecer na Babilônia, mas está falando aos judeus sobre o que eles estavam passando ali naquele momento. Além disso, Ezequiel também usa teatro, né? Ele usa representação. A gente vê um pouco disso no capítulo 4. Na verdade, bastante. Né? A gente vê, imagina Ezequiel indo para um local de passagem, sabe, um shopping center da época, um lugar cheio de gente que entrando e saindo, e ele faz uma representação e deixa as pessoas lá falando sobre aquilo, discutindo o que significa aquilo. Acredita-se que Ezequiel não era o autor do livro, devia ter alguém perto dele, um escriba, um discípulo que acompanhava e registrava o que se passava. Né? Então, vamos dar uma olhada num exemplo disso lá no capítulo 4. O cerco simbólico a Jerusalém. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Lá vai Ezequiel apanhar um tijolo, colocar na frente dele, desenhar a cidade de Jerusalém, ali no chão, na terra, né? E aí ele coloca obras de cerco em volta, constrói rampa, ele faz um Lego, né? Faz Jerusalém de Lego, mais ou menos ali. Ele está representando Israel. E depois fala, deite-se do lado esquerdo. Ele deita mais de 300 dias do lado esquerdo. Depois fala, deite-se do lado direito para representar os anos de iniquidade de Judá. E ele deita mais 40 dias do lado direito. Haja paciência. Né? E depois ele corta o cabelo, joga sobre a cidade, taca fogo no cabelo para representar a cidade queimando, pega a espada, depois destrói a mini cidade. É um teatro danado lá, representando a mensagem dele. Depois, mais adiante, Deus pede para ele cozinhar usando cocô de gente de combustível. E aí Ezequiel fala, tá forte demais isso, eu sou profeta, coisa e tal, nunca comi nada impuro, será que não dá pra... Tá um pouco demais, não? E Deus topa, né? Fala, beleza, tudo bem, então pode usar cocô de vaca pra assar sua comida. Ele fala, beleza, aí tudo bem. É o chamado dele, né? Ser profeta raramente era algo muito divertido. Esses caras passavam por uns bons desafios, né? Tinham que assumir umas boas tretas. E como é que ele comunica a esperança ao povo de Israel? Na verdade, esse livro é um livro avançado, né? Ele é um tanto doido e ele vai ficando diferente, né? Em suas diferentes partes. É difícil, é um livro difícil até para os estudiosos judeus. Mas vamos tentar dar uma navegada aqui, eu não sou especialista nisso. A inspiração aqui é o Bema Podcast, não é? Do Mark Salomon e do Brent Billings. Então, Daniel, Gesine e Patrícia Duboc aqui, nós estamos trazendo para você uma releitura aqui da leitura do Bema Podcast. Então, vamos lá. Vamos tenta entender, usa a imaginação, tá? A gente vai ler aqui em Ezequiel 1, a partir do verso 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam com bronze polido.
Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e de outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Confuso, né? Confuso. Cada um deles ia sempre para frente. Olha que doido. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. E aí, deu para imaginar? Nossa, que loucura. Conseguiu imaginar, querido? Ah, não, já me confundi toda aqui. Já se confundiu toda, né? Parou na nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas. Lá no primeiro. Muito bem. Como que a gente consegue entender o que esse cara está falando aí, né? Primeira coisa, lá no verso 28, né, no capítulo 1, verso 28, a gente começa a entender o que ele está dizendo. Ele diz assim: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então ele diz que esse era um vislumbre da glória de Deus. Um vislumbre da glória de Deus. Seja como for a glória de Deus, deve ser tremendamente difícil de escrever em palavras, né? Ainda assim, se a gente buscar o que salta aos olhos dessa descrição, a gente vê que tem... que aparece muito... Que número que aparece muito? Número 4. Número 4, várias vezes o número 4, né? 4 criaturas, 4 cabeças. E quando você pensa nessa linguagem, né, simbólica, na hebraica, o número 4 significa as direções, norte, sul, leste, oeste. Então 4 representa isso, as direções, todas as direções. E além disso, você tem olhos, né? Cabeças e olhos, muitos olhos. Olhos em todas as direções. Ou seja, nesse vislumbre da glória de Deus, você tem olhos em todas as direções, que você pode interpretar que significa o quê? Nada fica sem ser visto, né? Ele enxerga tudo. E além dos olhos, você tem rodas e aros, né? Se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai ver aros enormes, né? Rodas e aros. Para que serve a roda? Para movimentar? Para movimentar, não é? E agora vamos pensar um pouco. Para movimentar a glória, né? O vislumbre da glória de Deus. Então, para quem que isso estava sendo escrito? Ezequiel estava escrevendo para quem? Para o povo no exílio. O povo estava exilado. E para esse povo, o que representava a presença de Deus? Tudo, né? Sim, mas o que representava? Onde eram feitos sacrifícios? No templo, né? No templo. Então o povo acreditava que a glória de Deus residia principalmente aonde? No templo destruído, né? No templo destruído. E eles estavam no exílio. Então olha a ideia revolucionária que Ezequiel está trazendo. A ideia de Deus se movendo. Naquelas culturas, era comum se pensar que era o Deus daquela terra. Tanto se pensava assim, quando Naamã voltou para a Síria, ele leva um pedaço da terra para poder adorar a Deus, que ele acha que é o Deus daquela terra. E não é difícil que o povo de Israel
como os povos à volta, tivesse essa ideia, pensasse isso também. Então a ideia de Deus se movendo tem algumas implicações importantes, tá bom? Primeiro, se esse povo estava acreditando que a glória de Deus residia principalmente no templo, o templo estava onde? Destruído, né? Destruído. Então a glória de Deus estaria onde? Destruída, né? Ou presa, embaixo daquelas pedras, né, do templo. E eles estavam no exílio. Fica mais ou menos, a Babilônia fica mais ou menos a nordeste de onde ficava o Jerusalém. E ali, você tem em Ezequiel 11, por exemplo, a glória de Deus vai numa direção, né? Ela vai na direção leste, que é mais ou menos para onde o povo foi levado, para a Babilônia, né? Que fica ali, um pouquinho para cima do local onde era o templo, cima e a leste, né? Da onde era levado o templo. Então, você vê aqui no Ezequiel 11, no 23, o que diz aqui? A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. A leste. Então o Espírito ergueu-me e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Findou-se então a visão que eu estava tendo e contei aos exilados tudo que o Senhor tinha me mostrado. Eita nós, a glória de Deus se moveu, que era um negócio revolucionário, e foi para onde o povo estava. Não é? Então, lembra quais eram as perguntas, o que eles estavam pensando? Será que Deus se importa? Será que Deus existe? E Ezequiel aqui está sugerindo, olha, o fato do templo estar destruído não tem nada a ver com a existência de Deus, ou se Deus se importar ou não. E olha, melhor ainda, a glória de Deus não deixou vocês. Quando vocês partiram para o exílio, quando vocês foram para a Babilônia, a glória de Deus não ficou lá parada. Não é? Então, olha o que Ezequiel faz para fortalecer o povo. Ezequiel, a força que vem de Deus. Mais adiante, lá para o capítulo 16, 17, ele fala da falta de fé do povo, né, que havia acontecido. Então a mensagem é meio assim, olha só, vocês receberam o julgamento. E aqui está o porquê, né? Ele oferece uma explicação poética, né, de como eles pisaram na bola. E mais para o fim, ele traz um fechamento, né, que o povo vai voltar para Jerusalém, né, e a presença de Deus vai para o oeste, né, quando o povo voltar para Jerusalém. Ou seja, o povo foi para leste e a glória de Deus foi para oeste. Não, a glória de Deus seguiu o povo, né? Não, sim, quando foi pro leste, foi pro leste. Isso. Depois, quando volta para Jerusalém, aí a glória de Deus foi para oeste, exato. Eu já estava lá na frente. Você está sempre na minha frente. Você é brilhante. Né? Então, a presença de Deus vai aonde o povo está. Não é? Amém. Quando o povo volta para reconstruir Jerusalém, a glória de Deus volta junto, dessa vez para oeste, com essa mensagem de força ao povo, de que Deus não os abandonou, nem depois que eles pisaram na bola, e nem irá abandoná-los. A mensagem de que Deus não ficou preso debaixo das ruínas do templo. Esse Deus tem rodas, e essas rodas têm aros enormes. E ele se movimenta, e ele vai até onde o seu povo está, onde quer que ele esteja. Amém. E nesse caso, ele está falando que o povo realmente se moveu fisicamente. Mas a gente pode pensar o quê? Que Deus vai até o povo, onde quer que o povo esteja, como? No coração. Né? No coração, até onde esse coração possa ter caminhado. Deus vai até lá para poder trazer o povo de volta para onde? Para ele, né? Para ele, para o templo, né? Para ele. Então haverá um dia que eles voltarão a Jerusalém e eles vão reconstruir o templo. Essa nova casa, esse novo templo. E Ezequiel está apontando para um futuro, né? Um futuro apocalíptico, né? Para esse templo que quando eles voltarem Deus vai reconstruir com eles. Uma visão apocalíptica de futuro. Né? E você pode até pensar nesse futuro e mais longe, e quase 1000 anos para frente, né? Para um outro que iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Não é? E esse templo estaria onde? Esse novo templo. Depois é o Espírito, né? Depois é o Espírito, né? Seria dentro de cada um de nós. Então, uma visão de futuro muito encorajadora, como Ezequiel, como honra o nome dele, encorajando e dando força. Amém. A mensagem aqui, há muitas mensagens no livro de Ezequiel,
mas você pode resumir, né, como lições que a gente aprende com os nossos erros, né? O povo é isso, ó. Vocês pisaram na bola mesmo, faltou fé, vocês erraram pra caramba, vocês foram pro exílio, mas ó, Deus seguiu você, Ele vai trazer de volta e olha pro futuro, né? Ele quer andar com vocês. Então, apesar dos nossos inúmeros erros, essa visão de que Deus vai acompanhar, se vocês conseguirem, né, ser perseverantes, né? E o outro encorajamento é para que sejamos obstinados, teimosos nos caminhos de Deus, porque a encrenca vai vir, né? E a gente tem que superar, tem que ser forte, porque a visão futura de reconstrução está sempre diante de nós. Amém. Hazak, força, Yel de Deus, força de Deus. Ezequiel, senhores, longe de ser completo, mas agora dá para você começar a ler com outros olhos. Porque tivemos aqui a voz suave e melodiosa de novo. Ai, gente, tá um nojo. Estamos um luxo aqui. De Patrícia Duboc e Daniel Gesine. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.